Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Comunicadores Extraordinários do Básico ao Avançado. Aqui eu compartilho conhecimentos, estratégias e saberes para você se tornar um comunicador de alta performance e eu também te ensino as mais modernas ferramentas para você alcançar resultados extraordinários na área da comunicação e em um curto período de tempo, mesmo que você seja um iniciante nesse assunto. E se é o seu primeiro contato aqui, eu sou a Lucimari, eu sou empreendedora, empresária, educadora e há mais de 28 anos eu me dedico a ajudar as pessoas a se tornarem comunicadores de alta performance, reconhecidos em suas profissões. Quero aproveitar e fazer um pedido super especial para você. Se você ainda não está inscrito no canal, clique para se inscrever e ative as notificações para sempre ser avisado dos conteúdos atualizados aqui no canal. E deixe o seu like para que assim o YouTube ele entenda que este é um conteúdo super importante que pode ser compartilhado com pessoas como você que se importam com um conhecimento de qualidade e diferenciado. E o tema de hoje é os erros que você deve evitar para ter resultados profissionais e pessoais. Muitas pessoas confundem que tudo que já aprenderam é o suficiente para compartilhar o conhecimento de forma assertiva. Tem algumas pessoas que eu conheço que dizem assim: no time que está ganhando não se mexe. E aí essas pessoas acabam permanecendo numa zona de conforto. Eles deixam de se atualizar. Quantas vezes a gente não pegou profissionais de ensino que usam ainda métodos tradicionais que não dá match com o perfil comportamental dos estudantes que estão chegando para aprender, para compartilhar conhecimento. E muitas vezes a gente até condena, a gente culpa, a gente tem que achar culpados. E aí a gente acaba achando que os estudantes, que a gente culpa os estudantes por não terem interesse no aprendizado, de não querem nada com nada. E na verdade não é isso que acontece. Existe uma desmotivação dos estudantes pela forma que esse conhecimento está sendo compartilhado com eles. Eles são de uma nova geração, nascidos já junto com a tecnologia. A tecnologia já existia quando eles nasceram e desde o nascimento deles a tecnologia só vem evoluindo. Então, muitos profissionais que comunicam algum tipo de conhecimento, seja professores, educadores, coaches, mentores, palestrantes, treinadores, pessoas que fazem treinamentos, eventos, as pessoas que comunicam algum tipo de conhecimento, que compartilham algum tipo de conhecimento, se eles não se atualizarem na forma de comunicar esse conhecimento de acordo com o público que ele vai compartilhar o conhecimento, ele passa a não ser mais assertivo. Apesar de ele achar que está sendo assertivo, porque antigamente ele era assertivo, funcionava para um público anterior, mais antigo. Mas para esse público novo que está chegando, essa forma de comunicação, ela não dá match. Então, os profissionais da comunicação que estão compartilhando conhecimento, eles devem sim se capacitar, sair da zona de conforto, procurar entender o que está bloqueando eles às vezes é um bloqueio emocional que impede eles de se atualizarem, de se... talvez a própria pessoa que quer comunicar, o comunicador do conhecimento, é quem tem as travas que não deixam ele sair da zona de conforto. Porque é bom quando já está tudo funcionando e aí você não precisa gastar energia para se atualizar, para ser melhor. E tudo bem se a pessoa escolhe assim, mas eu sei que você que está aí me ouvindo, busca
sim por um conhecimento diferenciado, por fazer o processo de compartilhamento do conhecimento, do seu conhecimento que você tem tanto valor, você quer que ele seja compartilhado da forma mais efetiva. Você quer ter o reconhecimento pelo conhecimento que você está compartilhando. E isso é muito importante. Quando a gente valoriza o nosso conhecimento, o conhecimento que a gente está compartilhando, a gente quer que os nossos aprendizes, os nossos ouvintes, o nosso público-alvo, os nossos aprendizes, eles realmente sejam impactados. Eles entendam que esse conhecimento que a gente está compartilhando, ele vai utilizar para que ele resolva os problemas dele do dia a dia, ou da sociedade, ou no trabalho, que faça sentido o que você, né, todo o conhecimento que você está compartilhando. Você trabalha, quando você usa a empatia, você percebe que se você parar, estacionar na forma que você comunica, você vai permanecer como está e aí você não evolui como comunicador. E aí você deixa de ser um comunicador extraordinário, de alta performance. A gente precisa o tempo todo estar revendo o público-alvo e estar se conectando com ele da melhor forma, na forma que ele vê sentido no aprendizado. Isso é muitíssimo importante. Vou abrir aqui o meu coração e compartilhar com vocês que eu tinha muita resistência ao novo. Eu era essa pessoa que eu disse que eu até cheguei a falar assim: ah, mas já tá funcionando assim. Por que a gente vai mudar? Por que a gente vai gastar energia com novas ferramentas, testar para ver se vai funcionar? Para que tudo isso? E eu me vi nessa cilada, nessa armadilha que eu estava criando para mim mesma. E aí, veja só que interessante, os meus alunos, os meus estudantes na época, eles me questionaram: professora, você é tão inteligente, por que você faz a gente fazer esse monte de exercício no caderno e você ainda dá visto na faculdade? Olha só, numa disciplina de algoritmos, eu dava 30 exercícios por semana, eles tinham que fazer os 30 exercícios no caderno, e aí a cada semana eu olhava os exercícios e dava um visto para ver se eles tinham feito ou não as lições. E aí eles questionaram: professora, você é tão inteligente, como é que você ainda parece que ensina lá na época das cavernas, né? Professora, você podia, sei lá, né, desenvolver um método criativo da gente gostar de aprender, mas sem ficar fazendo esse monte de exercícios aí, exercício de repetição para aprender. Ah, professora, a gente mudou, né? A gente não gosta mais de ficar escrevendo tanto, de fazer tantos exercícios. A gente até te ajuda, né? E aí, quando eles falaram para mim: a gente até te ajuda, aí que eu comecei a perceber o quanto é importante a gente ouvir quem a gente quer compartilhar o conhecimento. A gente precisa entender do nosso público-alvo, dos nossos aprendizes, dos nossos ouvintes, porque são eles que vão nos dizer como eles querem aprender. Essa palavra, professora, a gente pode te ajudar, abriu o meu coração, abriu a minha cabeça para falar assim: eles realmente estão certos. E foi nesse momento que eu busquei treinamentos, cursos para melhorar ainda mais a minha criatividade. Porque não bastava você ser criativo para fazer várias coisas, mas não ser criativos para melhorar a minha comunicação ali com os meus estudantes de forma assertiva. Passei a fazer treinamentos, fiz treinamentos de curiosidade, criatividade, mágica, de raciocínio lógico, de pensamento crítico, de design thinking, de métodos ágeis, de gamification, teoria dos jogos, storytelling. Fiz vários treinamentos para que eu pudesse melhorar
e praticar a forma de eu me comunicar com os estudantes, para eu compartilhar de forma efetiva que realmente fizesse sentido para eles. Eu me vi nessa armadilha que eu coloquei a mim mesma. Porém, quando eu me identifiquei com isso, e aí eu tive que ouvir isso dos meus estudantes, aí a ficha caiu. Aí eu me abri. E eu fiz vários treinamentos, fiz treinamentos de inteligência emocional, fiz treinamentos de desenvolvimento humano, para entender o comportamento humano, porque quando eles falaram, professora, a gente pode te ajudar. Eles estavam dando dicas para mim. Professora, olha para mim. Veja, eu não sou mais aquele estudante de 10 anos atrás, quando você começou. Eu sou um novo estudante de uma nova era. Meus interesses são outros. A minha curiosidade é outra, a forma que eu aprendo é outra. E então eu caí na real. E quando eu entendi que eu tinha que entender do ser humano ali do outro lado, eu tinha que entender do comportamento dele, da motivação dele, dos interesses dele, não só do meu. Tinha que casar as duas coisas, os meus interesses e os interesses deles. Quando eu percebi isso, a minha forma de me comunicar, de transmitir o conhecimento para eles, assim, olha, cresceu exponencialmente. Só elogios, reconhecimentos. Isso é muito bom porque aumenta. Nossa, minha autoestima aumentou muito. A minha confiança mais ainda. E aí eu comecei a dar aulas, show. Mas porque fazia sentido para mim, fazia sentido para os estudantes. E aí o conhecimento ele passou a ser transmitido de forma harmoniosa, equilibrada, sendo aplicada. Isso é muito bacana, você vê nos olhos dos seus aprendizes, do seu público-alvo, brilhando pelo conhecimento que eles estão adquirindo. Isso é comunicação de alta performance. E veja que o início dessa comunicação, ele se iniciou do meu estudante para mim. Ele começou essa comunicação de alta performance comigo e disse, professora, acredite em você, porque você pode ser uma comunicadora de alta performance. E eu me abri, eu me permiti para ser. E hoje eu tô aqui, porque eu quero que você também seja um comunicador de alta performance, porque eu acredito que o conhecimento é o que vai fazer, o que vai erguer essa nossa nação, é o que realmente vai ajudar as pessoas a transformarem essa nossa nação num país realmente equilibrado e desenvolvido. Eu acredito nisso e eu acredito que você também possa contribuir para isso junto comigo. É tão bom quando a gente vê que a nossa mudança para o novo, quando a gente se permite mudar para o novo, olhar para os nossos aprendizes, para o nosso público-alvo, para os nossos ouvintes e entender que se a gente entende eles, o comportamento deles, as necessidades, as dores e os desejos deles, quando a gente vai assertivo para entregar o conhecimento, para compartilhar o conhecimento de forma que faz sentido para ele, o benefício é muito grande, não só para eles, mas para a gente também. A autoestima muda, a confiança muda, a valorização do seu conhecimento muda, o reconhecimento muda, tudo isso é importante. Tanto para nós que estamos compartilhando conhecimento, quanto para os estudantes que estão recebendo conhecimento. Porque assim como nossos filhos, que aprendem por repetição, por observação do comportamento, é assim que nossos filhos aprendem quando crianças. Todas as crianças aprendem assim, por imitação do comportamento. Eles falam por imitação às nossas falas. Você pode ver que as famílias elas têm o mesmo tipo de fala. Se falam palavrão, vão falar palavrão. Se falam de forma culta, mais culta, vão falar de forma mais culta.
Se tem cacoetes de linguagem, a família toda tem. E isso é por repetição. A gente observa e repetindo a gente aprende. Pela observação dos nossos comportamentos, pela forma como a gente comunica. É uma comunicação não verbal, é uma comunicação de comportamento, é uma comunicação de expressão facial, de expressão corporal, é uma comunicação do tom da nossa fala. Nossos filhos sabem. E a gente, quando eu era criança, também sabia quando nossas mães estavam bravas, não é mesmo? Pelo tom de voz. Às vezes, o silenciar, o não falar já era uma comunicação. E a gente aprende assim. Então, a gente precisa melhorar, a gente precisa se capacitar para entender também como é a comunicação que a gente tem que transmitir para os nossos ouvintes, para os nossos aprendizes, para os nossos estudantes. Porque é assim que eles aprendem também, porque isso é instintivo, isso é primitivo, isso está ali na nossa mente, acontece naturalmente. Quando você tem empatia pelo teu público-alvo, pelos seus aprendizes, naturalmente eles conseguem, né, por empatia, absorver o conhecimento. Eles começam a repetir a forma como você ensina e eles aprendem. É interessante porque funciona muito bem isso. É isso que eu falo para vocês. Para você se tornar um comunicador de alta performance e evitar de cometer erros, né, na comunicação, que vai te levar a ter resultados muito bons, tanto profissionalmente como pessoalmente com a família, você precisa ser assertivo nessa comunicação. A comunicação do relacionamento com cada uma das pessoas com quem você convive. E quando você se olha na comunicação com seus pais, com seus filhos, com seus colegas, com o seu cônjuge, você vai percebendo o quanto é importante trabalhar essa comunicação que não é só falada, é uma comunicação não verbal. Bem bacana tudo isso. Quando você se permite evitar de errar na forma como você se comunica, você se permite abrir para novas formas de se comunicar. Você está se abrindo e se permitindo aprender novas formas de comunicar. Não que a gente já não saiba. Às vezes a gente esquece que elas existem. Às vezes a gente esquece que elas estão aí. Mas quando a gente se permite a isso, a gente se permite enxergar mais do que formas diferentes de se comunicar. Mas a gente passa a ter empatia pelo nosso público-alvo, pelos nossos aprendizes, por quem a gente quer comunicar. E mais do que isso, quando a gente não persiste, a gente deixa de persistir no erro, de permanecer comunicando da mesma forma porque a gente achava que dava certo, quando a gente deixa de persistir no erro, a gente percebe que essas formas de se comunicar já existiam, que é bem curioso. Então, a gente fala assim, quando a gente vai se comunicar com nossos filhos pequenos, a gente não deve olhar de cima para baixo, mas a gente deve agachar e ficar no mesmo nível que eles. Porque assim eles vão ter segurança em se comunicar, eles vão estar falando de igual para igual, de forma equilibrada. É uma forma de comunicação. O olhar, você consegue transmitir uma informação, uma comunicação por meio do olhar, ou por gestos, né, expressões corporais, né, você faz assim, né, para falar assim, oi, né, estou ali já, né, não quero mais nada. Então, tem formas, né, se você sorri, se você faz o bico, né, tudo isso faz parte de uma comunicação. E isso está no nosso dia a dia, não só para os nossos aprendizes, para o nosso público-alvo ou os nossos estudantes. E veja o quanto a gente aprende com eles. A gente aprende
com as crianças uma forma de comunicar. A gente aprende com os animais, com os gatos, com os cachorros, a forma que eles se comunicam com a gente e a gente se comunica com eles. É interessante porque aqui em casa, por exemplo, eu tenho um gato e às vezes ele quer atenção, mas ele não fala, né? E aí eu tô ou trabalhando ou gravando, tô com, né, o computador ligado, fazendo alguma coisa, ele simplesmente ele vem e empurra a minha mão e ele fica em cima do teclado, na frente da tela. Né? Ele só não fala, mas todo o comportamento dele, a comunicação dele, que é não falada, mas você entende. Ele fala assim: olha, você está trabalhando muito, é melhor você dar atenção para mim, eu quero carinho, quero comer. Então é interessante que a gente também se comunica com os animais sem eles falarem, sem a gente falar com eles. Se bem que a gente fala com eles e eles entendem. Eu chamo meu gato chama Quindim. Eu chamo Quindim, vem aqui, ele vem, né? Ele entende. Então é interessante como a gente consegue treinar os cachorros a pular, a sentar, a deitar, né? A gente, né, a jogar uma bolinha e ele traz. Tudo isso são comunicações que a gente não vai fazer esse tipo de comunicação com os nossos estudantes, com os nossos filhos, desta forma como a gente faz com os animais. Mas é uma forma de comunicação. Às vezes a gente quer a atenção dos nossos alunos e aí, em vez da a gente falar, a gente vai lá e faz que nem os animais, né? A gente vai lá e, por exemplo, abre o caderno dele, né? E já deixa na página aberta para ele fazer a atividade que a gente quer que ele faça. A gente pode ficar bem no meio, vamos supor que tem dois estudantes ali conversando, a gente pode ficar bem no meio. Olha só que interessante que eu já fiz, por exemplo, em uma palestra minha. Tinha algumas pessoas mexendo no celular em vez de estar ali conectado comigo. E aí eu falei assim: você aí que tá com o celular, já que você está com o celular aberto, aí quando eu falei assim, ela já ia guardar o celular. Eu falei assim: não, não guarda o celular, eu quero que você me ajude. Você pode abrir aí o seu celular, o aplicativo da calculadora, porque a gente vai fazer um cálculo aqui e eu quero que esse cálculo seja correto. Então você vai me ajudar com a tua calculadora. E aí é interessante que essa forma de comunicação ali meio que na brincadeira e aí meio chamando a atenção repercute em todas as outras pessoas que estavam com o celular, porque muitas delas não querem ser vistas ali no meio de todo mundo. E aí eu só vejo movimentos das pessoas guardarem o celular e aí prestar atenção no que a gente está fazendo. Então são formas de comunicação que conectam, que interagem e que dá resultado sem usar a comunicação da forma tradicional. É sair da zona de conforto, é aprender técnicas diferentes de fazer uma comunicação bastante assertiva. E aí cai uma dúvida aqui: quando é que eu devo buscar por capacitações, treinamentos, ferramentas, métodos, abordagens para me tornar uma comunicadora de alta performance que entrega resultados extraordinários para o público-alvo, para os estudantes, para quem está consumindo aí todo esse conhecimento? E aí eu vou te responder: é agora, neste momento, o tempo todo. Eu até digo que quem vive do passado é museu. E eu tô falando isso para mim mesma, porque durante muito tempo eu permaneci ali no passado, como se eu, né, tivesse ali dando aula para alunos de 15 anos atrás hoje. E isso, hoje eu vejo que não funciona. E por muito tempo eu resisti à mudança. Por isso que eu tô aqui hoje, né, esclarecendo tudo isso para você, porque eu quero encurtar o seu tempo. Eu quero te ajudar realmente a você ser assertivo, a você se tornar um comunicador de alta performance que entrega resultados para o seu público-alvo, para os seus estudantes, para os seus ouvintes, para os seus mentorados, para os eventos que você toca, administra, faz. Isso é importante, eu quero que as pessoas ganhem tempo.
E é por isso que eu tô aqui contando aí as minhas experiências. Eu tive uma época que parecia que estava dando aula realmente para um público de museu. Hoje não. Hoje eu me reinventei. E quando que é o momento de se reinventar? Agora. Qual é o momento de criar novas ferramentas, aplicar novas abordagens e métodos para a forma como você comunica o teu conhecimento para o teu público, para os seus aprendizes? É agora. É o tempo todo. Toda hora sai ferramentas novas, formas diferentes, métodos, abordagens, técnicas. É importante você estar antenado. E olha só, e muitas dessas técnicas, elas têm a ver com o ser humano. Hoje em dia a gente fala muito do ser humano, da empatia, de se conectar, de saber o que o teu público-alvo busca, o que seu público quer. Isso tudo é importante. Então, é agora. Agora é a decisão que você deve tomar para deixar de errar, para parar de errar, para parar de insistir no método tradicional que a comunicação é falha. Precisa se atualizar em relação à tecnologia, a forma de compartilhar o conhecimento. Até pouco tempo atrás era difícil um aprendizado por meio das redes sociais ou por meio de treinamentos online. As pessoas gostavam muito do tradicional. Sim, é rico demais a energia que tem no ambiente de troca de conhecimento num ambiente presencial é diferente, mas você pode tornar esse aprendizado muito rico por meio do online, do virtual. Existem técnicas, ferramentas que você pode e deve fazer isso. Isso também é muito importante. A gente se reinventa, a gente inova, a gente cria todos os dias e começando de agora. Se a gente se permitir permanecer no antigo, e se a gente evitar o novo, evitar continuar, né, se capacitando, continuar criando, continuar inovando, se a gente não se permitir a isso, a gente vai permanecer no erro. E não é isso que a gente quer. A gente quer que toda a sociedade, todos os comunicadores, e quando eu falo comunicadores, todos nós somos comunicadores. Somos comunicadores com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas, no ambiente de trabalho, quando a gente está fazendo uma palestra, quando a gente está mentorando, quando a gente está organizando um workshop. Se existe ali uma troca de conhecimento entre pessoas, está havendo algum tipo de comunicação. Não necessariamente a comunicação falada, pode ser a escrita, pode ser a de expressões corporais, pode ser com o olhar, pode ser com um toque, pode ser por meio de figuras, desenhos, colagens, pode ser por temperamento, comportamento. Existem diversas formas de se comunicar e técnicas diferentes de se você usar em todos os momentos que você estiver comunicando, compartilhando teu conhecimento com o seu público-alvo, com seus ouvintes, com seus estudantes, e isso tudo é muito, muito importante. E eu digo mais, essa nova forma de se comunicar, ele está muito associado ao comportamento humano. Então é importante estudar o comportamento humano, é importante estudar como que ele está chegando para a sociedade, como que a tecnologia está mudando o comportamento humano, o pensamento dessas pessoas, como que elas se conectam hoje com o nosso conhecimento, com o nosso saber. Tudo isso é muito importante. É importante você se abrir, entender você como ser humano, entender o teu comportamento, entender as suas expressões corporais, entender a sua inteligência emocional. Como é que a sua inteligência emocional está interferindo na forma como você se comunica? Tudo isso é muito importante quando a gente está falando de comunicação e se tornar um comunicador de alta performance que entrega resultados extraordinários do seu conhecimento para as pessoas que você quer compartilhar esse conhecimento, seja o teu público-alvo, os aprendizes, os estudantes. O entendimento das pessoas, o entendimento do público-alvo, o entendimento da sociedade como um todo. Por que é importante perceber que
As pessoas numa sociedade, elas têm a necessidade de pertencer a um grupo, de pertencer a uma tribo, de pertencer a uma manada. A gente até diz que existe o efeito manada. E o efeito manada é aquele que vai seguindo o líder. A gente tem, se você der um Google aí na internet, você colocar assim, manada inteira morre porque o líder se jogou do barranco. E eu acho que eram tipo animais, ou vacas, ou veados, alguma coisa assim. Eu não sei o que aconteceu com o líder, mas alguma coisa aconteceu que ele saiu correndo e aí ele se jogou do barranco. E aí, como ele era o líder, todo o resto da manada também correu ali e se jogou no barranco e aí morreu a manada inteira. E muitas vezes isso acontece com a gente também. O líder, ele tem um poder muito grande de comunicação e aí a manada, né, de pessoas, tribo, né, sociedades, micro-sociedades dentro de uma sociedade maior, ele segue o líder e as regras dessa sociedade. A gente pode falar, por exemplo, eu não sou religiosa, não sigo nenhuma religião, mas a gente pode ver as religiões. A gente pode dizer que cada uma das religiões são tribos e você tem um líder para cada religião. Então, na Igreja Católica você tem o padre, na Igreja Evangélica você tem o pastor, na filosofia ali dos espíritas você tem o médium, no budista você tem, eles chamam de sensei, e aí vai seguindo aí, né, as regras de cada uma dessas micro-sociedades que está regida pela religião, né? Então, isso é interessante, existe uma comunicação ali. E muitas vezes, por exemplo, se um desses líderes fala todo mundo deve ou não deve usar camisinha para impedir ou não reprodução, né, acelerada da humanidade. Então, dependendo do que esses líderes religiosos falam, todos os seguidores dessa religião agem exatamente como o líder falou. É isso que eu falo que é o efeito manada. E nós, como comunicadores, no nosso valoroso conhecimento, nós somos líderes desse conhecimento que a gente está compartilhando. Nós somos líderes para esse nosso público-alvo, para os estudantes, para os ouvintes, para os aprendizes. E quando a gente se vê nessa posição de líder, a gente quer que os nossos liderados eles sejam assertivos. Eles vão nos seguir, eles vão nos acompanhar, eles vão reconhecer o nosso conhecimento e nós como a pessoa que detém esse conhecimento. Então é importante que você se veja nesse papel de líder e aí você queira se tornar um comunicador de alta performance como o líder que vai liderar todas as pessoas que estão compartilhando e consumindo esse seu conhecimento. Eu tive um aluno chamado Diego e eu fui professora dele de algoritmos. E olha só que interessante, Diego, ele chegou a fazer essa disciplina 3 vezes comigo. E da terceira vez, e ele era insistente, ele queria fazer comigo. Ele falou, professora, você é a melhor professora de algoritmos, eu quero fazer com você, eu quero aprender com você. E eu fiquei bastante surpresa, porque é difícil um aluno ter essa postura, porque ele realmente queria aprender. E isso me tocou. E da terceira vez, na primeira aula, da terceira vez que ele foi fazer essa disciplina, eu perguntei para ele, o que você vai fazer nesse semestre para que você consiga ser aprovado na disciplina? E eu falei para ele que ele não precisava responder naquele dia, mas que eu queria saber a resposta dele na semana seguinte. Quando chegou a semana seguinte, eu perguntei para ele, e aí, você refletiu durante essa semana? Qual foi a conclusão que você chegou? O que você vai fazer para realmente ser aprovado nessa disciplina? E aí ele falou assim para mim, professora, não é que eu não sei, eu sei. A minha dificuldade é colocar o que eu sei no papel. Eu não sei me comunicar de forma a colocar isso aí no papel, mas eu sei. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou te ajudar. Eu vou ser uma espécie de monitor da sua disciplina. Eu vou te ajudar a ensinar os alunos
que tem dificuldades como eu, de mostrar que sabe. E eu acho que assim, professora, eu vou aprender ensinando, eu vou aprender a colocar no papel o que eu de fato sei sobre algoritmos. E isso me levou à reflexão sobre a forma de uma comunicação que eu não tinha ainda me atentado, de que ensinar aprende mais do que ensinar. Entenderam? Quando você ensina, você aprende mais, muito mais, de quando você está no processo de ensino-aprendizado. Então, quando você está na situação ali de estudante que está recebendo o conhecimento, você está na situação de aprendiz. Você está recebendo, consumindo esse aprendizado. Aí você aprende. Mas de fato você aprende quando você ensina. E isso é muito verdade. Porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Parece até um jogo meio egoísta, né? Porque eu estou aqui te ensinando tudo que eu aprendi. Só que quando eu estou aqui ensinando para você, eu estou aprendendo mais ainda. Eu estou me tornando uma comunicadora de alta performance, com mais performance ainda, porque eu estou te ensinando algumas técnicas, eu estou te ensinando aqui nesse programa de hoje a você não errar, deixar de cometer os erros que eu cometi. Olha só, estou contando a minha experiência para que você ganhe tempo, oportunidade e tome a decisão agora de ser assertivo, sem precisar errar. Porque eu estou te contando as minhas experiências e onde eu errei. E este aluno, o Diego, ele me mostrou isso. E olha só que interessante, e ele cumpriu mesmo com o que ele combinou comigo nessa segunda semana de aula. Todas as semanas, ele já sabia o que eu ia dar de conteúdo. Então ele chegava, ele já sabia. E em vez de ele ficar lá fazendo os exercícios, mostrando para mim, ele ajudava os colegas que tinham dificuldades. E só por ele estar ensinando ali, para mim, ele já tinha sido aprovado. E olha só que interessante quando ele ensinou os colegas. Ele, na avaliação escrita, que hoje eu vejo que a avaliação escrita não avalia nada nem ninguém, ele conseguiu comunicar por meio da avaliação escrita que ele realmente tinha o conhecimento de algoritmos. E a partir desse momento eu também mudei a minha forma de me comunicar com os estudantes. Eu mudei práticas de comunicação entre eles na disciplina, para que o aprendizado do conhecimento que eu estava compartilhando fosse realmente efetivo. Inclusive o doutorado que eu fiz foi em engenharia elétrica, na verdade engenharia de computação que fica dentro da engenharia elétrica, mas de uma forma interdisciplinar, com a educação, com o raciocínio lógico, pensamento crítico, mas que desenvolvesse métodos que fossem assertivos para uma educação que leve em consideração o ensinar para aprender. Então hoje eu faço com que os meus estudantes, os meus aprendizes, inclusive em palestras, eu faço dinâmicas e atividades que o que eu estou ali compartilhando de conhecimento tenha um processo que eles ensinam para aprender. Então, bem bacana isso, técnicas de se ensinar para aprender. E é muito legal. Eu tive um estudante amigo chamado Francisco, que ele veio em busca da minha ajuda, só que para mentoria e desenvolvimento da inteligência emocional dele. Francisco me procurou porque ele estava com dificuldade de se comunicar no trabalho dele. Ele estava reclamando da forma como as pessoas interagiam com ele no trabalho, da forma como ele queria entregar um relatório técnico ou uma atividade de desenvolvimento de programação. E aí ele falava assim, não é possível que as pessoas não entendem, parece que está todo mundo querendo puxar o meu tapete, eu não gosto daquelas pessoas que trabalham comigo, e aí foi. E aí a gente fez todo um processo de mentoria que envolve coach, desenvolvimento humano, que envolve a inteligência emocional por meio de meditações de autoconhecimento e autodesenvolvimento. A gente fez todo um processo
onde ele passou a ter empatia por cada uma das pessoas com quem ele trabalhava. Ele passou a observar o comportamento das pessoas com quem ele trabalhava. A gente ali nesse momento, a gente trabalhou técnicas do ensinar para aprender, que ele podia fazer uma comunicação com as pessoas do trabalho com esse processo do ensinar e aprender. Veja que aquilo que eu aprendi com o meu outro estudante, ali eu estava aplicando com um colega ex-aluno que me procurou essa ajuda de mentoria. E é isso que eu falo, a gente aprende uma forma de se comunicar, de melhorar, né, a gente melhora a nossa forma de comunicar, a gente vai aumentando a nossa performance na comunicação para ter resultados valiosos. Então a gente vai aplicando onde a gente vai entendendo. E isso é muito bacana e é muito interessante e importante. É isso que eu estou falando para você. A gente aprende o tempo todo e tudo que a gente aprende de comunicação a gente vai guardando na nossa caixinha do conhecimento. Porque quando a gente precisa, a gente pega esse conhecimento, essa forma diferente de você se comunicar e aplica dependendo do público, do seu público-alvo, do seu aprendiz, depende, tudo depende. Não existe uma fórmula, não existe uma regra, não existe um padrão. Tudo depende do seu público-alvo, de como estão as emoções do seu público-alvo naquele momento, porque se por exemplo, um momento de avaliação, são os mesmos estudantes, o mesmo público-alvo, mas as emoções deles ali estão diferentes. E às vezes a forma como você se comunica ali, talvez com um pouquinho mais de autoridade, porque você não quer que eles colhem, por exemplo, e aí cria uma tensão energética ali. E você tem que entender todas essas coisas. O comportamento humano, quando ele está sendo avaliado, é diferente quando ele está só compartilhando conhecimento, quando ele está trabalhando o ensino-processo, o processo ensino-aprendizado. Isso é importante, porque quando você trabalha isso e a empatia, você desenvolve tudo isso em você e aí você aplica isso na comunicação com seus aprendizes. E foi isso que a gente trabalhou com Francisco. E o mais extraordinário é que aos poucos ele foi entendendo as pessoas, entendendo a inteligência emocional das pessoas, o comportamento de cada uma delas, e ele entendeu que o problema era ele. Ele entendeu que o problema era a forma que ele se comunicava. E quando ele mudou isso nele, todo o universo do trabalho dele mudou. Aquele amigo que ele não gostava de compartilhar o conhecimento, desenvolver o processo de código juntos, passou a ser o melhor amigo dele, onde ele trocava conhecimentos de como desenvolver ali o programa em Java. Ele começou a escrever relatórios mais equilibrados, com uma inteligência emocional maior, passou a ser elogiado pelos colaboradores da equipe dele. Então, quando ele reconheceu que a forma como ele estava se comunicando, que ele era o problema na forma que ele estava se comunicando, e quando ele usou a empatia, quando ele entendeu a inteligência emocional e o desenvolvimento humano dele, ele evoluiu. E aí quando ele evoluiu, ele passou a se comunicar da melhor forma. Ele passou a ser um comunicador de alta performance ali no trabalho dele. E a única coisa que ele ganhou foi o reconhecimento da forma como ele se comunica hoje. O reconhecimento do trabalho e do conhecimento que ele está ali desenvolvendo no trabalho. Bem bacana essa história, né? Quero compartilhar com vocês agora uma notícia bem interessante que converge com tudo isso que a gente está falando nesse vídeo de hoje. Então, olha só aí para a tua tela essa notícia e vamos acompanhar comigo. Para evoluir gestão, é preciso que você mude antes de mudar os outros, que é exatamente o que aconteceu com o Francisco. Ele se permitiu essa mudança. E olha só o que está escrito: todo novo gestor tende a replicar
os modelos de liderança que conheceu em sua carreira. O problema é que esses padrões predominantes do passado, muito baseados no comando e no controle, e ainda hoje presentes, não funcionam mais. Tá vendo que essa notícia converge exatamente com o que a gente vem falando? Essa notícia, ela tá falando, né, ela conta aí a experiência do Francisco, que quando ele buscou a minha mentoria, quando ele, né, trabalhou a inteligência emocional, entendeu o comportamento humano, como é que se dá o desenvolvimento humano, como é que as pessoas se comportam, ele começou a se observar. E ele percebeu que ele é quem tinha que mudar em primeiro lugar. E quando ele se permitiu essa mudança, quando ele realmente mudou, ele se deu a oportunidade de ver a mudança dos colegas. Esse é o papel do verdadeiro líder. Quando ele entende que ele pode mudar para que toda a equipe mude junto. E como diz a notícia, é uma gestão, isso é uma gestão. O líder, ele pode ter a escolha de permanecer atuando e compartilhando o conhecimento dele, comunicando o conhecimento dele e se comunicando com os seus pares, os seus liderados, da forma antiga. Porém, se ele permanecer da forma antiga, ele pode caminhar para o fracasso dele. E isso fica bastante claro quando a própria notícia diz que você precisa permitir e se abrir para o novo, para o que está acontecendo de novo, entender as pessoas, como é que funciona toda essa liderança. E quando você se permite a isso, você passa a desenvolver um autoconhecimento, não só de si, mas do comportamento das outras pessoas. E é claro que hoje em dia a gente tem muito mais clareza de que a inteligência emocional é importante, que o desenvolvimento humano é importante, mas antigamente não existia essa clareza. A gente até sabe que bem mais antigamente as equipes eram constituídas e muito valorizados o QI, né, que é o quociente de inteligência técnica. E hoje em dia, o que é mais valorizado além do QI é o QE, que é o quociente de inteligência emocional. Então, hoje nas empresas, a comunicação do líder precisa ser gerida. E essa comunicação ela precisa ser inovada, porque a sociedade muda, porque as pessoas mudam, o comportamento das pessoas mudam e a gente precisa também evoluir a nossa liderança, a forma como a gente comunica, o nosso conhecimento, a nossa liderança, por meio de capacitação, treinamento, estudos para entender onde a gente está chegando na comunicação e como que é que está sendo efetiva essa nova forma de se comunicar. E é só se capacitando que a gente vai encontrar essa melhor forma. E perceba que quando a gente olha para a gente, onde a gente pode melhorar, a gente percebe que a gente consegue melhorar a comunicação com todo mundo. Eu percebo isso nas minhas palestras, a forma como eu me comunico hoje, e que evoluiu bastante, tem muito a evoluir, mas até onde eu evoluí já é um grande avanço. Os resultados que eu tenho nas palestras, nas aulas, nos eventos que eu faço e tenho que, né, assumir o papel de comunicadora, né, o líder ali na comunicação, ela tem um reconhecimento muito grande do público-alvo que eu estou atingindo. Então isso para mim é muito gratificante, isso para mim é um reconhecimento e isso me motiva mais ainda a me capacitar para eu ser uma comunicadora de mais alta performance ainda, porque eu me importo com esse tipo de comunicação para que os meus estudantes tenham resultados extraordinários em aplicar o conhecimento que eles estão adquirindo comigo. Essa é a minha missão e eu faço isso
com muito bom agrado. Então essa notícia é para a gente entender que existe um movimento de que está levando em consideração toda essa forma de comunicação. Eu falei do QI e do QE, do quociente de inteligência técnica e o Q, que é o quociente de inteligência emocional, mas a gente tem também hoje o QA, que é o quociente de adaptabilidade. Isso indica o quanto você está apto e aberto a melhorar, a se adaptar às novas tendências, aos novos comportamentos, às novas formas de se comunicar. QA, quociente de adaptabilidade. E uma hora a gente vai falar mais em outros programas do canal, eu vou falar mais sobre esses quocientes de inteligência, de emocional e de adaptabilidade que a gente também precisa conhecer. Se a gente quer se transformar num comunicador de alta performance com resultados extraordinários, a gente precisa conhecer cada um desses quocientes, saber em que momentos eles apareceram e quais estão sendo aplicados hoje de forma mais efetiva. E agora eu quero entrar no momento do nosso canal que é sentir a responsabilidade de você deixar de errar ou se manter nesse erro. E você já sabe, eu quero que você ali e você que está entrando no canal hoje, me acompanhando aí, esse momento é um momento de sentir. Se você quiser fechar os olhos para sentir, então feche os olhos. Você vai ver que o sentir é mais significativo porque ele traz uma emoção. Então eu quero que você sinta agora. Eu quero que você se sinta como é que você se sente permanecendo na zona de conforto e mantendo uma comunicação antiga, tradicional, que você já percebe que não está sendo mais tão assertivo para o seu público-alvo, para os seus ouvintes, para os seus estudantes, para os seus aprendizes. Como é que você se sente entendendo isso e, entre aspas, continuar a errar na forma como você comunica o teu valioso conhecimento? Como é que você se sente sabendo que existem ferramentas para melhorar a tua comunicação, para você se tornar um comunicador de alta performance, mas você está preferindo evitar gastar energia e permanecer como você está? Agora eu quero que você imagine o oposto. Como é que você se sente alcançando resultados extraordinários por meio de uma comunicação mais moderna, mais criativa, mais inovadora, fazendo você ter um conhecimento reconhecido pela forma como você se comunica? Como é que você se sente sendo elogiado pelo seu público-alvo, pelos seus aprendizes, pela forma criativa e inovadora que você comunica o teu conhecimento? Como que você se sente, seus aprendizes, seus estudantes, o seu público-alvo, te demonstrando, compartilhando com você os resultados que eles alcançaram ao aplicar o conhecimento que você compartilhou com eles de forma criativa e inovadora e por isso fez sentido no aprender deles? Como que você se sente? E eu quero que você traga esse sentimento para você entender se realmente tudo que eu estou falando aqui para você faz sentido. Porque você só vai buscar sair da zona de conforto, porque você só vai parar de errar na forma antiga de se comunicar se você entender que faz sentido esses novos processos, métodos, técnicas de se comunicar que levam em consideração a empatia, o comportamento humano, a inteligência emocional, que está ali envolvido nas pessoas do seu público-alvo, nos seus aprendizes, nas pessoas que estão consumindo o teu conhecimento. Se tudo isso faz sentido para você, então
é o que eu falo. Se transforme e se permita ser um comunicador de alta performance, para que o resultado dos seus aprendizes, dos seus estudantes, dos seus ouvintes realmente seja extraordinário, que vai lhe trazer reconhecimento, valor. Você vai se sentir líder, você vai se sentir com muita motivação e autoestima por saber que o teu conhecimento está sendo utilizado de forma efetiva por quem está consumindo esse seu conhecimento, porque você aprendeu aí a se comunicar com alta performance. E é isso. Eu vou ficando por aqui e eu espero que todo esse conhecimento que compartilhamos aqui realmente esteja te ajudando a dar um passo a mais para você se tornar esse comunicador extraordinário que eu sei que você é e é capaz de se tornar. Seja como professor, educador, coach, mentor, treinador, palestrante, seja como pai, como filho, porque a gente está sempre nesse estado de aprender e ensinar. E lembre-se de se inscrever no canal e ser notificado para você estar sempre recebendo as informações dos conteúdos novos que estaremos postando aqui neste canal. E deixe o seu like, porque assim o YouTube ele vai identificar que este é um conhecimento super importante que pode ser compartilhado com outras pessoas como você que se interessa por um conhecimento de qualidade e diferenciado. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo comunicando com criatividade e sabedoria.